Olá pessoal, vamos continuar com as nossas aulas de teoria eletromagnética. Vamos continuar aqui na parte de resolução da equação de Laplace para um sistema de coordenadas esférico, tá? Lembrando que quem determina qual sistema utilizar é a nossa facilidade em resolver o problema. Então, problemas com características que envolvam esferas, né, por exemplo, vão ser muito mais facilmente solucionados nesse sistema de coordenadas, tá? Então, a gente vai fazer mais dois exemplos aqui para servir de base para vocês resolverem os exercícios. Então, esse eu vou falar sobre o exemplo 3.8, que ele vai dizer o seguinte para a gente. Ele vai falar que uma esfera de metal descarregada de raio R, ela é colocada num campo externo, né, que é uniforme, é um campo ao longo da direção Z, tá? Aí ele fala aqui que o campo ele empurra as cargas positivas do norte para o norte, né? E deixando as negativas no sul, tá bom? Como mostra aqui a imagem que eu vou comentar ainda. E ele fala que as cargas induzidas, por sua vez, elas distorcem o campo na vizinhança da esfera, tá bom? Ele pede para encontrar qual que é o campo na região externa da esfera. Então, o que, que é o problema, né? Então, vamos imaginar primeiro esse lado esquerdo, né? O que, que eu desenhei aqui? Imagina que você tenha um capacitor de placas paralelas bem grande, né? E aí esse capacitor ele vai gerar uma região de campo elétrico uniforme, tá? E nesse caso, como eu coloquei meu sistema de coordenadas com o Z apontando para cima, né? Então nosso campo elétrico é dado por isso, tá? Então imagine, meu desenho é um pouco tosco, né? Mas imagine que essas linhas que eu desenhei aqui, tá? Elas são completamente verticais e elas estão igualmente espaçadas umas das outras, tá bom? Como eu desenhei as cargas positivas embaixo e as negativas em cima, o campo aponta para cima, tá? Para os valores positivos de Z. Quando a gente coloca uma esfera carregada dentro dessa região, o que, que vai acontecer? Carregada não, desculpa, com uma esfera metálica dentro dessa região, o que, que vai acontecer, né? Como a gente já viu nas aulas anteriores, nesse caso o potencial tem que ser constante aqui dentro e o campo elétrico ele vai valer zero, tá? Por que isso? Porque se eu tiver um campo elétrico diferente de zero dentro da esfera, como ela é uma esfera metálica e ela tem cargas livres, essas cargas vão ser aceleradas e vão estar dissipando energia. Mas eu não estou, na verdade, fornecendo energia para o sistema, eu só estabeleci um campo elétrico, tá? Como o campo elétrico não é variável, não tem energia sendo fornecida. Então, logo, eu não poderia ter essa perda de energia dentro da esfera. Então, por isso, esse, a gente vai ter esse campo elétrico igual a zero lá dentro, né? E o potencial elétrico também igual a zero. Mas para que isso ocorra, quando eu coloco essa esfera dentro dessa região de campo, ela tem que se polarizar. Então as cargas negativas vão ser atraídas para baixo, do jeito que eu estou mostrando aqui, tá? Só apaguei aqui, né? Do jeito que eu estou mostrando, tá? Bem aqui. Então, as cargas negativas vão ser atraídas para baixo, como ela está em equilíbrio, ela é neutra, na verdade, inicialmente, né? Então, ela está descarregada. As cargas positivas vão ficar do lado de cima, tá? Na verdade, quem tem liberdade de se mover são as cargas negativas, né? Como elas saem da região norte e vão para o sul, o norte fica carregado positivamente, tá? Vocês sabem disso. Então, e tem mais outro detalhe, né? O campo elétrico ele tem que sempre chegar perpendicular nessa esfera, tá? Porque senão ele vai induzir correntes elétricas na superfície. Aí tem o mesmo problema, tá? Então, isso significa que o campo elétrico ele vai ser deformado na região externa da esfera. E dentro da esfera, o campo elétrico resultante vai ser nulo, tá bom? Então, seguindo aqui, o que, que a gente pode fazer, né? A gente tem que determinar as condições de contorno do nosso problema para a gente poder aplicar a nossa equação de Laplace. Então, eu tenho que saber alguns valores do potencial elétrico para a gente resolver o problema.
Para isso, eu vou imaginar uma região que eu estou bem distante dessa esfera para descobrir quanto que vale o potencial elétrico lá. Tá? Então, imagine que eu estou numa região bem longe dessa esfera, sei lá. Aqui, por exemplo, é claro que o meu desenho ele foi feito de forma a mostrar, dar ênfase à região próxima da esfera, né? Mas em regiões longe dessa esfera, o meu campo elétrico ele vai continuar sendo uniforme. Só próximo dela, que são nessas regiões aqui, né? Que o potencial elétrico e o campo elétrico vão ser distorcidos, tá bom? Então, para fora da esfera, vamos descobrir uma região distante, né? Descobrir quanto que vale o potencial elétrico, tá? Então, para isso, a gente pode imaginar que a gente tem uma região como essa daqui, e que eu saia, vamos imaginar, de um ponto A até um ponto B, tá certo? Faço um caminho aqui, né? E eu quero saber qual é a diferença de potencial entre esses dois pontos. Aqui eu não posso botar o campo elétrico valendo zero no infinito, nem o potencial elétrico sendo zero no infinito, porque eu estou imaginando um capacitor muito grande, tá? Então eu não posso aplicar essa condição. Mas eu posso partir lá da definição de potencial elétrico, né? Então, o potencial elétrico em B menos o potencial elétrico em A, tá? Vai ser igual a menos uma integral de A até B do campo elétrico produto escalar dl, tá? Vamos imaginar que o potencial no ponto A seja uma constante, só para facilitar para a gente, né? Então, vou ter o potencial em B menos essa constante. E a gente pode deixar livre também esse ponto B aqui, tá? Vamos imaginar que ele seja o ponto que eu quero conhecer o potencial, tá bom? E eu estou botando a referência em A, né? Já que a gente não pode botar ela no infinito. Então, eu estou indo de um ponto em A até um ponto em B, né? E reparem o seguinte, o nosso campo elétrico ele vale zero Z chapéu, produto escalar dl, tá? O que acontece, né? O potencial elétrico aqui, como eu tenho um produto escalar nessa minha expressão, né? Então só vai me importar o que acontece na direção Z, que eu vou fazer um produto escalar com esse Z chapéu, e a única direção do dl importante vai ser a direção L, vai ser a direção Z, desculpe, né? Porque esse dl, a gente pode pensar ele como sendo, para facilitar por enquanto, depois a gente muda, dx x chapéu mais dy y chapéu mais dz z chapéu, tá? Vamos botar um linha aqui só para não ficar errada a nossa integral. Então, quando eu fizer o produto escalar, só sobra essa direção, tá? Então, seguindo, eu vou ter E0. Quando eu faço produto escalar, só sobra um dz aqui, né? E como eu estou só pegando a componente em z, eu vou colocar aqui de um z0 até um z, tá? Então, o resultado aqui é que o potencial menos um valor constante c vai ser menos E0, a integral em dz vai dar z, né? Z', porque eu não... porque esse E0 é uma constante, tá? Então, vai sobrar E0z, menos com esse menos vai dar mais E0 Z0, tá? E0, Z0 é uma constante, né? Então, eu posso juntar essas duas constantes e vou ficar com potencial menos C. Aliás, eu posso até jogar logo essa outra constante C para o outro lado. Vou ficar menos E0Z mais E0Z mais C. E essa coisa aqui eu posso falar que é uma constante C', já que todo mundo aqui é constante, né? Então, isso vai me dar um potencial dado por menos E0Z mais uma constante C', tá? Esse seria o potencial. E aqui eu estou pegando regiões em que eu tenho Z muito maior do que o raio da esfera. E a gente pode pensar também o seguinte,
Como eu estou em coordenadas esféricas, que eu quero passar para coordenadas esféricas, a gente pode mudar, trocar esse z por alguma expressão que depende de r e θ. Tá? Para isso é só a gente imaginar aqui um sistema de coordenadas, né? Deixa eu desenhar aqui rapidamente. Então, aqui é x, y, z, né? Só da definição mesmo lá de coordenadas esféricas. Se vocês lembrarem lá o que a gente tem, né? Então, imagine que eu tenho um certo raio por aqui. Tá? Isso aqui é um vetor R, né? Se a gente lembrar, a gente projeta isso aqui na direção y, tem o y, na direção x eu tenho um valor de x, aqui no embaixo eu vou ter a projeção do R, aqui é um ângulo φ, né? E esse ângulo na vertical, esse ângulo aqui é θ, de forma que essa projeção aqui, ó, esse valor daqui até na origem é o z, né? Então daqui eu tiro que R, que na verdade que z é igual a R cosseno θ, tá bom? Então a nossa expressão do potencial aqui em cima, ela pode ser escrita como sendo V igual a menos Z zero, no lugar de Z, R cosseno θ, mais uma constante C', tá bom? Posso escrever assim. Isso para R muito maior do que... deixa eu apagar isso aqui. R muito maior do que o R, o raio da esfera, tá? Então, eu tenho as minhas condições de contorno do problema. Bom, como é uma esfera metálica, o potencial dentro dela é constante, tá certo? Então eu posso distribuir qualquer valor para essa constante, para esse potencial lá dentro. Inclusive, para ficar mais fácil, eu posso falar que o potencial lá dentro ele é nulo, tá? Isso para R igual ao raio da esfera. E para R muito maior para o raio, né, esse raio minúsculo, muito maior do que o raio maiúsculo, o meu potencial elétrico ele vai tender a quanto? Como eu tenho uma constante aqui, ó, certo? Quando esse R tende a infinito, né, tendo um valor muito grande, essa constante, com certeza, ela vai ficar irrelevante comparado com esse R, tá? O que acontece? Na verdade é o seguinte, né? Como eu tenho assim, eu tenho V, né, igual a menos E0 R cosseno de θ, né? Não é isso que a gente tem? Mais C'. Como eu estabeleci que em R igual ao raio da esfera, nesse valor aqui, ó, cosseno de θ, o potencial vale zero, né? Isso significa que o C' ele tem que valer menos o campo elétrico, que é uma constante, na verdade, né? Vezes o raio, tá? Que fica positivo, se eu jogo para o outro lado, né? Cosseno de θ. Cosseno de θ só vai ficar oscilando entre menos 1 e 1. Esses valores aqui são constantes e não são infinitos, tá? Então, esse termo como um todo é pequeno, esse termo como um todo, né? Então, o nosso potencial elétrico ele vai tender a só a primeira parte, ou seja, vai tender a menos E0R, menos E0R, cosseno de θ, isso para R muito maior do que o raio da esfera, tá bom? Porque essa constante que aparece aqui, ela vai ficar irrelevante. Então, a gente tem essas duas condições para satisfazer. E aí, se a gente lembra lá da nossa expressão geral para a solução da equação de Laplace, solução da equação de Laplace. O que a gente tem para a solução da equação de Laplace, né?
que o potencial de R e θ, ele é o somatório indo de L igual a zero até infinito, de um termo que é AL, R elevado a L, isso menos não, desculpa, é mais, né? Só voltar aqui. Mais, né? Um BL, uma constante BL, sobre R elevado a L mais 1, polinômios em L, polinômio de Legendre, né? De cosseno de θ, tá bom? Então essa daqui é a nossa solução geral que a gente chegou em aulas anteriores. Então o que a gente tem que fazer é aplicar as condições de contorno que eu acabei de escrever logo acima para essa equação de Laplace, né? E aí eu vou encontrar uma forma geral desse potencial. Lembrando, eu sei quanto que é o potencial na superfície da esfera, eu sei quanto que é o potencial quando o raio tende a infinito, mas eu não sei como que ele se dá, né, próximo da esfera, da região externa dela. Dentro eu sei que ele vale zero, eu estabeleci isso. Tá? Então olha só, então vamos aplicar primeiro, né, para R igual a R maiúsculo, ou seja, no raio da esfera, que eu sei que o potencial vale zero. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter zero, né, igual a... Vou ter zero igual ao somatório de L igual a zero até infinito, né, de A, L, Rzão, porque agora eu estou um valor bem específico, estou na superfície, BL, Rzão, L mais 1, polinômio de Legendre em cosseno de θ, tá ok? Então, olha só, né? Dessa nossa relação, o que, que vai acontecer aqui, né? Então, a gente pode fazer uma relação entre esses termos aqui, ó. Por que isso? Como tem que dar zero, os polinômios de Legendre não vão dar zero. Então, quem tem que dar zero é essa expressão dentro do parêntese, tá certo? Então, o que, que acontece aqui? Então, daqui vai me resultar que o AL de R mais o BL RL mais 1, isso tem que dar zero, tá? Porque a única forma de dar zero é a parte dentro do parênteses dar zero. Então, o que, que é a consequência disso? Eu posso escrever o BL em termos do AL. Se eu fizer isso, eu fico com BL sobre R, L mais 1, igual a menos AL, R elevado a L. Tá? Eu só passei para o outro lado. Então, o BL pode ser escrito como menos AL, R de L. E aí, quando eu fizer a multiplicação, né, eu tenho que multiplicar por RL mais 1, mas eles têm a mesma base, então o BL vai ser quanto? Menos AL, aí eu vou somar, né, eu vou ter L com mais L, vai dar 2 L's. Então eu vou ter R, 2 L's mais 1, tá? Então o nosso BL vale isso, ele depende do AL para esse caso, tá? Para essa primeira condição de contorno. Então, olha só. Então, a minha equação original pode ser escrita assim. Potencial de R θ, ela vai ser um somatório de L igual a zero até infinito, de, eu tinha lá, né, AL R elevado a L, e o meu BL, na verdade, é um AL, R elevado a 2L mais 1, dividido aqui por R, L mais 1, né? Que era o que eu tinha anteriormente. Tá? Polinômios de Legendre em cosseno de θ. Tá bom? Eu posso colocar esse AL em evidência de θ. Descer mais um pouco, fica L igual a zero até infinito. AL, vou colocar assim,
R elevado a L menos Rzão 2L mais 1 dividido por R, L mais 1, PL de cosseno de θ, tá? Então, da minha primeira solução eu tenho isso. Mas a gente viu que para R muito maior do que o Rzão, o potencial ele tende a menos E0 R cosseno de θ, tá ok? Então a gente pode substituir isso nessa expressão e ver o que acontece. Mas aí a gente tem que reparar o seguinte, como eu estou pegando esse R muito maior do que o raio da esfera, quando eu acompanho esses dois termos, eu vou ver que enquanto esse primeiro ele vai crescer muito, porque o R é muito grande, esse segundo termo vai tender a zero, tá? Porque eu estou dividindo pela uma distância, né, que é o R, que está tendendo ao infinito. Então esse primeiro termo aqui, esse segundo termo, para essa nossa comparação, ele vai ser negligenciável, tá? Então a gente vai poder escrever para essa situação, isso só não vale para próximo da esfera, mas para muito longe dela, que o potencial que tende a menos E0R cosseno de θ, né, isso é igual ao somatório de L igual a zero até infinito, tá, do AL, R elevado a L, PL de cosseno de θ, tá certo? Então a gente escreveu essa relação. Só que aí o que acontece, né? O que a gente pode observar daqui, tá? Eu posso melhorar isso aqui, deixa eu escrever de uma forma mais interessante. Eu posso escrever assim, ó, E0. Esse R eu posso colocar R elevado a 1, tá ok? E esse cosseno de θ, se a gente for observar, ele é na verdade o nosso polinômio de Legendre de ordem 1, em cosseno de θ, tá? Nosso primeiro, o P0 vale 1, né? E o P1 ele vale cosseno de θ, que é exatamente o que a gente tem ali. E do lado direito a gente tem um somatório, ou seja, eu tenho aqui, ó, 1 a 0, R elevado a zero. Vamos escrever os três primeiros termos dele aqui, né? Pelo menos mais ou menos assim para a gente observar. Então eu tenho 1 a 0, R elevado a L, fazendo L igual a zero, vou escrever os primeiros termos desse somatório, vai dar 1, né? E o polinômio de ordem zero, ele é na verdade 1, então só sobra zero. Aí eu vou ter o polinômio de ordem 1, que seria o A1, R elevado a 1, vou escrever assim, P1 de cosseno de θ, que é o próprio cosseno de θ, e aí eu vou ter mais coisas aqui, né? Eu vou ter o A2, R ao quadrado, polinômio de ordem 2 de cosseno de θ, e mais os outros termos, tá? Que vão ter, acho que eu consigo escrever, né? Deixa eu apagar aqui só para... Tem um A3, R elevado ao cubo, P3 de cosseno de θ, e por aí vai, tá? Reparem que a ordem dos valores de R vai subindo, né? Reparem também que a ordem dos polinômios vai subindo. Então, se a gente comparar o lado esquerdo com o lado direito, o que a gente vai observar, né? Vamos olhar primeiro a ordem do R, né? Eu tenho R do lado esquerdo com ordem igual a 1, né? A única ordem igual a 1 que eu tenho é desse termo do lado direito, tá? Os outros termos não vão ter ordem em L, não vão ter R elevado a primeira, né? Ou vai ser R elevado a zero, que é o primeiro, a zero, ou vai ser maior, R ao quadrado, R ao cubo, isso só vai aumentando, tá? Então, e por outro lado, também a ordem aqui do polinômio de Legendre, ela só vai aumentando também. Eu tenho ordem zero aqui, mas eu tenho ordem subindo, tenho
polinômio de ordem 2, ordem 3, o próximo que eu não escrevi seria ordem 4 e assim sucessivamente. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que para permanecer essa igualdade, o A0 tem que ser igual a 0, o A2 tem que ser igual a 0, o A3 tem que ser igual a 0 e assim sucessivamente, tá? Então, o único polinômio que vai sobrar é o de ordem 1, né? E comparando essas duas coisas, se eu escrevo aqui do lado esquerdo assim, RP1 de cosseno de θ, eu vejo do lado direito que eu tenho só sobra 1, RP1 de cosseno de θ, tá? Já que os outros A's têm que ser iguais a zero, tá? Então isso mostra para mim que a consequência disso é que o A1 tem que ser igual a quem? A menos E0, tá? Então o A1 é necessário que seja igual a menos E0. Então só sobra o polinômio de ordem 1, né? Então, reescrevendo aqui o nosso potencial, o que a gente tinha? A gente tinha isso, R de θ. Lembrando que agora eu estou fazendo a solução geral, né? A gente tinha chegado nisso. A1, AL, R elevado a L, menos R, 2L mais 1, dividido por R elevado a L mais 1, PL de cosseno de θ. Reparem que agora eu volto com esse termo aqui, né? Porque eu estava tratando para chegar no resultado acima de regiões longe da esfera. Mas quando eu escrevo essa relação aqui, eu estou imaginando para regiões externas à esfera, não necessariamente muito longe, tá? Então eu tenho que voltar com esse termo. Então, o que a gente chegou? A gente chegou que o único termo que não tende a zero, né, é o L igual a 1. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar que o potencial de R θ vai ser o termo A1. Quem é o termo A1? É o AL valendo menos E0, então sobra menos E0. R, o único L que sobra é o de ordem 1, então vai ser R aqui, menos essa constante, ela vai valer R, quando eu substituir 1 aqui, né? Substituindo 1 aqui vai ser 2 vezes 1 mais 1 vai dar 3. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, né? Então dá R ao cubo, dividido por aqui embaixo, eu boto 1 nesse L, então vai ser 1 mais 1 vai dar 2. Então aqui dá R ao quadrado. E vai sobrar o polinômio de Legendre de ordem 1, né? Que é cosseno de θ. Tá? Então a nossa resposta fica isso. Tá certo? Então dá menos E0, abre parênteses Rzinho, Rzão ao cubo sobre R ao quadrado cosseno de θ. Tá bom? Então olha só, se a gente imaginar regiões muito distantes da esfera, né? A gente está vendo aqui que o potencial segundo ele vai para zero, vai sobrar só o primeiro aqui, tá? Então, o potencial fora da esfera a gente consegue descobrir utilizando essa abordagem aqui da equação de Laplace, tá? Reparem que dá um termo, dá uma expressão bem difícil de encontrar de outra forma, tá? Então, ele permite a gente fazer isso. E outra coisa que a gente consegue também encontrar usando o resultado que a gente chegou em cima é a densidade de cargas na superfície da esfera. Tá? Como que a gente faz isso? Através desse resultado que a gente chegou. Tá? Então, lembre-se, né? Eu fiz uma esfera, quando eu botei ela dentro do campo elétrico, deixa eu fazer uma esfera esférica, ela deformou o potencial. Para isso, eu tive que
Está cheio de cargas negativas do lado de baixo e positivas do lado de cima. Com essa abordagem aqui, a gente consegue encontrar quanto que vale essas cargas, tá? Então, para isso, deixa eu só representar algo importante aqui. Lembre-se que eu tenho um R qualquer aqui, tá? E dentro da esfera, o potencial dentro, vou colocar aqui Vin, inside, de dentro, né? Ele vale zero. O potencial de fora, ele vale aquele valor que a gente encontrou ali acima, tá? Quanto que ele vale, né? Ele vale menos E0, R, menos R ao cubo, sobre R ao quadrado, cosseno de θ, tá? E do capítulo anterior que a gente viu, tá? A gente obteve a seguinte condição para as condições de contorno. Para o campo elétrico, tá? Condições de contorno. Está numa aula anterior que a gente fez. A gente viu que o derivada do campo acima, em relação ao campo, em relação a uma direção perpendicular à superfície, menos a derivada do campo abaixo, em derivada aqui em relação a n, tá? Esse n é um vetor normal qualquer. É igual a menos densidade de carga sobre ε0. Tá? A gente chegou nesse resultado em aulas anteriores no capítulo 2. Tá? Então vocês dão uma checada que a gente viu isso. Condições de contorno. Eu acho que esse é o título da videoaula. O que acontece? O campo dentro da esfera ele vale zero. Então, esse termo aqui vai dar zero. E o campo externo, ele vai ser isso, mas aqui eu tenho a derivada dele. Tá? O que significa, né, dessa expressão que eu escrevi aqui? Que eu posso isolar aqui, eu vou ficar com sigma sobre ε0 igual a menos campo acima, né, da superfície, dn. Tá? Então, isolando aqui o sigma, eu vou ficar aqui, o sigma é menos ε0, derivada do potencial acima, esse AB é de above, acima, né, em relação a um vetor normal. Aí a pergunta que se faz é, tá, beleza, sabendo esse potencial, eu consigo achar a distribuição de cargas, né, a densidade de cargas, mas quem é esse vetor normal aqui para o caso esférico? Né? Então, se a gente olha lá no desenho que eu fiz, se eu pego aqui, por exemplo, um pedacinho aqui da casca, né, quem é o vetor normal aqui? Ele é o próprio vetor R aqui, ó, o vetor normal, né, ele é igual ao próprio R, tá? A própria direção R aqui, né? Então, eu tenho que fazer a derivada dessa expressão em relação a R, tá? Então, para eu achar essa densidade de cargas, eu tenho que fazer o quê? Tenho que multiplicar menos ε0 del R, tá? Porque o vetor normal é o próprio raio, dessa expressão que a gente chegou, que é menos ε0 menos R ao cubo. Desculpa, fiz errado. Menos ε0, abre parênteses, Rzinho, menos R ao cubo, sobre R ao quadrado, cosseno de θ. Tá? Então, para achar essa densidade de cargas, eu tenho que fazer essa derivada, que a gente chegou pelas condições de contorno que a gente estabeleceu no capítulo anterior. Então, fazendo essa derivada, né, eu vou derivar em R, vai dar 1, né? Então, seguindo aqui a densidade de cargas é menos ε0. A primeira derivada vai ser esse sinal de menos com esse vai dar mais, tá bom? Então, vou ter que mais, eu posso até apagar isso. Então, vai ser ε0 e 0, derivada do R vai dar exatamente
1, né? Aí eu vou ter aqui três sinais, tá? Esse menos com esse menos com esse menos, né, vai dar negativo, tá? Então aqui é menos. Então aqui vai dar menos, só porque eu vou ter a derivada aqui, ó, que vai ser r ao cubo, né? Quando eu derivar esse r que está dividindo, vou ter r elevado a menos 2, né? Então cai o expoente, então vai cair menos 2, vai ficar mais, duas vezes, tem o epsilon zero que está de fora, então ele entra aqui, tem esse e zero também, ele vem para cá, né? E quando eu subtrair 1 desse 2, né, vai ficar r ao cubo aqui, tá bom? Multiplicado por, todo mundo aqui está sendo multiplicado pelo cosseno de θ, né? Então, eu consigo melhorar um pouquinho isso. Então, essa densidade de cargas, eu separei os termos, mas eu posso juntar, na verdade fica até melhor. Então, fica E0, ele aparece em todos, epsilon 0 e E0. Vou abrir parênteses, do primeiro vai sobrar 1, do segundo vai sobrar duas vezes r ao cubo sobre rzinho ao cubo, tá? Cosseno de θ. E eu tenho que fazer isso, na verdade, né, para rzinho igual a rzão, né? Porque já que eu estou querendo saber na superfície, essas cargas elas vão estar na superfície, então o que, que vai acontecer? O sigma vai ser epsilon zero, que vai dar 1, menos duas vezes r ao cubo, eu tenho que substituir r por rzinho por rzão, então aqui vai ter um r ao cubo também, cosseno de θ. Então, esse r corta com aquele, e eu vou ficar aqui com 1 menos 2, né? Acho que eu perdi um sinal aqui, né? Na verdade, porque aqui vai ficar positivo, né? Na verdade. Então, aqui é positivo. Então, vai ser 1 mais 2, vai dar 3. Então, essa densidade de cargas vai ser epsilon zero e zero. Aqui dentro vai dar 3, tá? Então, eu boto esse 3 de fora aqui. Cosseno de θ, tá? Então, esse valor que eu cheguei é a densidade de cargas nas superfícies. Então, repare que para quando eu tiver θ igual a zero, né, eu estou pegando bem na parte de cima da esfera, eu estou pegando aqui, ó. Lembre-se que eu tenho aqui, né, x, y, z, né, θ igual a zero eu estou pegando aqui, tá? Θ igual a 90 vai dar zero, então eu tenho cargas aqui em cima, mas aqui no equador eu vou ter, essa densidade de cargas vai ser nula, né? E quando eu tiver um θ igual a 180, né, esse valor vai dar, o cosseno vai dar menos 1, e eu vou ter novamente um valor em módulo grande de cargas aqui abaixo, tá? Então, a gente consegue meio que assim, que olhando pela análise rápida dessa expressão que faz sentido essa densidade de cargas assumir esses valores, tá certo? Então, nessa aula eu mostrei como que essas expressões aí da solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas, elas são realmente poderosas para a gente encontrar informações sobre as situações envolvendo coordenadas esféricas, tá? E reparem também, como eu estabeleci, como eu afirmei em aulas anteriores, né, que a solução da equação de Laplace ela é boa para problemas que a gente conhece o potencial, mas não conhece a distribuição de cargas. Então é um caso desse aqui, né? A gente sabia o potencial na superfície da esfera, que a gente estabeleceu como zero, sabia o potencial longe da esfera, que a gente encontrou, né? E aí, a partir desses valores, a gente resolveu a equação de Laplace, e dessa equação de Laplace a gente chegou nessa resposta aqui, né, da densidade de cargas, tá? Então, se eu tenho densidade de cargas e quero potencial, eu faço como eu fiz no
Capítulo 2. Se eu tenho o potencial que era a densidade de cargas, o melhor é resolver a equação de Laplace. Tá certo? Então é isso.